Esses dias chegou uma cliente para eu atender que me disse: Kátia, eu tenho agenda lotada, eu sempre tenho clientes e isso não é um problema para mim. A grande questão é que eu vim aqui hoje para a gente entender por que eu não prospero. Embora eu esteja de agenda cheia, eu não cobro um valor que não é um valor baixo, é um valor interessante. Poderia cobrar mais, mas não tenho coragem de aumentar o valor do meu trabalho, mas eu não vejo que eu cobro mal. Só que chega no final do mês, eu não consigo prosperar, eu não consigo ganhar dinheiro, mas eu amo fazer o que eu faço, eu me encontrei nesse mundo das terapias. Como eu disse, eu tenho uma agenda lotada, eu trabalho muito, mas o que me frustra, o que me incomoda é que o resultado financeiro não é proporcional ao meu esforço. E aí a gente começou a olhar profundamente para algumas questões. Entre elas, eu observei que, de forma prática, ela tinha dificuldade de trabalhar o valor em si, ou seja, ela não conseguia aumentar o valor do atendimento dela, então trabalhamos em cima disso. Mas para a gente chegar no ponto de ela se encorajar para aumentar o valor e olhar para essa questão mais prática, nós tínhamos que entender de onde vem a dificuldade de cobrar mais, mas mais do que isso, o que há por trás desse esforço extremo e a falta de resultado. E olha que interessante o que a gente observou no campo. O que é o campo? É o trabalho que a gente desenvolve com as constelações. Porque quando a gente faz um trabalho de constelação, a gente vai pegar alguns representantes para representar algumas coisas que foram faladas inicialmente, antes de a gente entrar no campo, né, que seria no trabalho que a constelação faz. O campo é essa esfera, são essas informações, muitas vezes, que permeiam a nossa vida, mas que estão ali ocultamente afetando, interferindo a nossa vida e a nossa realidade, seja de forma positiva ou negativa. Porque as constelações trabalham através de uma metodologia fenomenológica, ou seja, a gente observa o que está acontecendo ao redor, mas a gente procura captar dentro de uma postura neutra, sem julgamentos, o que se apresenta. E aí, então, quando nós começamos, a primeira coisa que me veio para perguntar para ela foi de quem que ela achava que ela não era reconhecida. Claro, foram várias coisas que nós fomos conversando e com isso eu fui chegando em alguns pontos que eu fui sentindo. Óbvio que eu vou ter que resumir aqui, porque eu nem lembro também de todos os detalhes. Tem muita coisa que flui na hora e que a gente não fica preso na informação. E então, eu disse, como é que era essa relação com o pai e com a mãe? Por quê? Porque quando a gente volta para a origem, lá a gente vê muitas das questões às quais nós estamos presos. Muitos dos nossos aprisionamentos estão em situações que a gente se identifica que vem lá da nossa ancestralidade. Às vezes vem do pai e da mãe, às vezes é mais longe ainda, é dos avós, bisavós, tataravós e assim por diante. Às vezes a gente não tem 100% de certeza de alguns eventos, algumas situações, mas as coisas vão fluindo e daqui a pouco uma informação se encaixa na outra e a gente vai tendo algumas percepções bem profundas. E aí ela comentou que o pai até reconhecia, comentava que tinha orgulho dela, né? Ficava feliz porque ela hoje é terapeuta, porque ela tá indo bem com a profissão. No início foram muito resistentes, né? Não queriam que ela fosse terapeuta, atuasse nessa área, não entendiam muito bem como funcionava. Mas a mãe era muito resistente. E ela lembrou que desde muito pequena, a mãe sempre cobrou muito dela, sempre queria que ela fizesse as coisas mais do que ela entregava, ou seja, ela tinha que fazer sempre mais, mais e mais e mais. E ela disse, eu nunca ouvi da minha mãe, bah, filha, que bom que isso aqui você fez que deu certo. Muito obrigada por isso, que bom que você me ajudou. Então ela sentia profundamente uma falta de reconhecimento da mãe. Só que aí nós fomos olhar para a situação da mãe e esta mãe também perdeu a mãe cedo. A avó dela morreu muito cedo. Então esta mãe não podia dar para esta filha algo que ela nunca teve. Ela também, como filha, nunca recebeu um elogio. Ela também nunca ouviu muito obrigado da mãe, não deu tempo. E aí quando nós entramos nessa informação que foi vindo, a pessoa começou a chorar. Essa cliente começou a chorar compulsivamente, porque ela se colocou no lugar da mãe e ela parou de julgar a mãe. Ela entendeu que, provavelmente, pela dor da perda, de ter perdido a própria mãe muito cedo, ela falhou com a filha muitas vezes, porque os nossos pais, eles não são perfeitos e eles também carregam dores profundas dentro deles. E aí, naquele momento, me veio um insight e eu falei pra ela, o que pra você mais importa na sua vida profissional? Você realmente se importa com a questão financeira ou você se importa muito mais com o reconhecimento dos seus clientes? E aí ela falou pra mim assim, realmente, Kátia, pra mim é muito mais importante saber que os meus clientes indicam o meu trabalho, ficam felizes com o que eu entrego. E aí a gente foi compreendendo que o reconhecimento, o aplauso
do cliente, como eu digo, para ela interessava muito mais do que ganhar dinheiro fazendo o que ela fazia. Só que, gente, aplauso, curtida no Instagram, no Facebook, você receber esse reconhecimento é legal, sim, é compensador, mas não paga as contas. Então, se muitas vezes a gente está preso nesse reconhecimento de coisas que não são financeiras, a gente acaba prosperando menos, porque não reconhece a importância que o dinheiro também tem para a nossa vida, para a nossa realidade. E aí nós fizemos um movimento para ela olhar para a mãe e receber da mãe o que foi possível, para que essa reconexão ajudasse ela a se desprender da dor que a perda da mãe causou para a vida da mãe e transmitiu naturalmente para a filha. E com isso foi muito bacana, porque dias depois ela me mandou um feedback dizendo que ela tinha conseguido aumentar o valor do atendimento dela, porque ela entendeu, primeiramente na dinâmica do sistema familiar dela, o que estava em desordem, trabalhamos isso, e aí então, a partir desse momento, ela olhou para a importância. Olha como as coisas parecem que não se conectam, mas elas se conectam. Parece que não tem nada a ver a questão prosperar, dinheiro com a situação da mãe, mas ela estava presa nisso. E aí no momento que ela soltou essa dor que ela sentia do não reconhecimento da mãe, ela pôde reconhecer que o dinheiro também era tão importante quanto o elogio do cliente, a indicação do cliente, e que sim, ela podia valorizar o trabalho dela. Afinal de contas, a mãe e o pai deram muito para ela, para que ela pudesse hoje ter condições melhores para atuar como terapeuta, para ajudar as pessoas, para desenvolver o trabalho dela. Então nós fizemos alguns movimentos com relação a isso, para ela se conectar com o dinheiro. Depois eu peguei até um representante para ser o dinheiro e a gente olhou para o representante que era o dinheiro, fizemos um movimento com relação a isso, para que ela pudesse resgatar a importância que o dinheiro também tem para a vida dela, tanto quanto todo o resto, como eu falei. Então, esses são alguns movimentos ocultos que a gente vê, que aparecem no consultório, que parece que, nossa, não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. São histórias que cada uma se apresenta de forma diferente, mas que a gente vai fazendo as conexões e para a pessoa que está ali recebendo essa ajuda, entrando nesse movimento interno, faz muito sentido. E é por isso que eu te convido para agendar a sua sessão de alinhamento para este ano. Se você ainda não fez a sua sessão comigo, aqui embaixo vai ter o nosso WhatsApp, o e-mail para você entrar em contato, e aí a gente te passa maiores informações para você agendar a sua consulta comigo. Eu tenho poucos horários disponíveis, mas eu sempre tento encaixar para as pessoas que realmente estão interessadas em fazer esse processo, né, e dar um upgrade aí na sua carreira, na sua profissão, no financeiro, nos relacionamentos, porque imagine, muitas vezes o que você precisa é se libertar de algumas questões que amarram você com relação aos medos, às inseguranças e, consequentemente, a falta de autoconfiança. Quando você volta a confiar em si, começando a confiar lá de onde a sua vida partiu, com papai e mamãe, porque, gente, hoje a moeda mais preciosa desse tempo são as relações, é a confiança. Você não precisa ter dinheiro para nada hoje se você tiver crédito, se você tiver parcerias, se você tiver relações de confiança com algumas pessoas estratégicas. Entende a importância disso? Só que se eu não estou bem dentro de mim com a parte que eu carrego da minha mãe, nem do meu pai, naturalmente eu vou ter muitos problemas de relacionamento. Vou ter problema para me relacionar com dinheiro, vou ter problema para me relacionar com cliente, vou ter problema para me relacionar com todas as coisas que envolvem a minha vida. Claro que a gente sempre vai pro óbvio, né? Ah, relacionamento amoroso, relacionamento com a família, relacionamento com os filhos, ok. Mas e as outras relações que a gente estabelece? Com o profissional, com o financeiro, com parceiros e com tantas outras coisas que são essenciais e que vão fazer com que a gente consiga ter melhores resultados. O ser humano não nasceu para ser sozinho, ele precisa criar laços. E quando a gente está tentando fazer as coisas sozinho, é muito trabalhoso, é muito mais difícil. Por isso você precisa trabalhar na essência, no início, de onde tudo partiu, para que a partir disso você consiga olhar a vida com outros olhos e então compreender quais serão os próximos passos da sua jornada daqui para frente. Então fica aí o meu convite e uma reflexão baseada numa história de consultório real que fez com que a gente entendesse que ter o reconhecimento do cliente, ter o reconhecimento das pessoas que veem o nosso trabalho é essencial, é muito importante. Mas mais importante do que isso também é o resultado financeiro. Também é o que eu quero receber do outro. Afinal de contas, eu estou gerando valor na vida das pessoas. Eu invisto nisso, eu faço treinamento, eu estudo, eu me dedico, eu também quero receber proporcionalmente o resultado financeiro do quanto eu investi para chegar até aqui. E se você não consegue valorizar isso, como é que o cliente lá fora vai valorizar? Fica muito mais difícil. Então, se você quer compreender mais sobre essas dinâmicas ocultas que você carrega dentro de si, para você conseguir se libertar, soltar
e seguir com os seus projetos, com a sua vida e com as coisas que você estabeleceu para este ano, vem comigo, faz a sua sessão de alinhamento que com certeza vai te ajudar muito, tá bom? Um beijo no coração, se gostou desse vídeo, compartilha. Até a próxima, tchau, tchau.